Olá! Hoje eu vou compartilhar com você uma preocupação das mães em relação ao comportamento do filho ou da filha de não dividir os brinquedos com outras crianças. A preocupação das mães é muito comum, afinal, os pais desejam que os filhos sejam sociáveis, aprendam a dividir e a conviver com outras crianças. Quando uma criança passa a emprestar os seus brinquedos de maneira genuína, por trás desse comportamento desejado e aprovado socialmente, existe um processo construído diariamente de forma respeitosa com a criança. Por que é um processo construído? O bebê, quando nasce, ele tem uma cognição na qual ele vê o mundo apenas através da sua própria perspectiva. A criança pequena, ela percebe que o mundo, as pessoas existem para servi-la, para satisfazer as suas necessidades. No primeiro momento, a criança é egocêntrica e é intenso até por volta dos 2, 3 anos de idade. Então, é natural e esperado que a criança tenha dificuldades em dividir os seus brinquedos, porque faz parte de uma fase específica do desenvolvimento infantil, sendo necessário a intervenção do pai ou da mãe sempre que a dificuldade aparecer de maneira respeitosa com a criança. Um erro clássico que os pais cometem sem intenção, mas acabam intensificando o comportamento indesejado de não emprestar o brinquedo, é quando o pai ou a mãe rotulam a criança de egoísta ou utilizam de outros adjetivos pejorativos. Quando você diz para sua criança, para o seu filho, que ele é egoísta, a criança tende a incorporar o adjetivo que ela escuta sobre ela mesma, vindo de pessoas significativas. E quem são as pessoas significativas? O pai, a mãe ou outro cuidador responsável pela criança. A criança, ela não tem senso crítico e nenhuma capacidade de fazer uma autoanálise para chegar na conclusão que, na verdade, ela tem uma dificuldade em dividir os brinquedos e que ela precisa de ajuda para perceber que a outra criança gostou e também quer brincar com os brinquedos dela, porque a criança pequena, ela se enxerga como o centro do mundo, ela não tem consciência da necessidade das outras crianças. Outro erro clássico que os pais cometem é obrigar a criança a emprestar o brinquedo. Quando você obriga o seu filho a emprestar o brinquedo, você está desconectando a criança do sentimento dela e ainda passando a mensagem de que a outra criança é mais importante do que ela, sendo que todas as duas crianças têm as mesmas necessidades, porque ambas são egocêntricas. Então, o que fazer? Como ajudar as crianças a dividirem os brinquedos? Antes de responder, eu vou me apresentar. Eu sou Daniele Mercedes, sou psicóloga, trabalho com crianças e famílias que buscam conhecimentos e ferramentas práticas de uma educação positiva, firme e respeitosa, sem precisar de usar o autoritarismo e a permissividade. Você que é mãe e que busca compreender o seu filho através da perspectiva da criança, eu sempre estou postando novos conteúdos semanalmente na minha página do Instagram para te ajudar a construir uma relação mais leve, prazerosa e com mais conexão emocional com o seu filho. Eu sou fascinada pelo universo infantil e acredito que só é possível ajudar uma criança a crescer emocionalmente saudável quando seus comportamentos desafiadores são compreendidos. Agora eu vou compartilhar com você como fazer, como ajudar uma criança a dividir os seus brinquedos. O primeiro passo a ser construído de maneira respeitosa com o seu filho é acolher o sentimento dele. Acolher o sentimento de uma criança não significa concordar com o comportamento dela, e sim conectar emocionalmente com a sua criança, para depois conduzi-la para o comportamento que você deseja que ela tivesse. Por exemplo, o seu filho chorou. Qual o primeiro movimento que você precisa fazer? Analisar o contexto. O que levou o seu filho a chorar, além da dificuldade de emprestar o brinquedo? Pode ser que a outra criança veio e puxou o brinquedo da mão dele. E aí você vai acolher o seu filho. Como? Verbalizando o que ele está sentindo,
Filho, eu tô percebendo que você está chateado porque você estava brincando e a outra criança veio e puxou o brinquedo da sua mão. Tá tudo bem chorar. O que você está sentindo aí é raiva e todos nós sentimos raiva. E assim você vai acolhendo o sentimento da sua criança para ela acalmar. E quando ela estiver mais calma, você conduz para o comportamento que você gostaria. Por exemplo, filho, quando você terminar de brincar, você empresta o seu brinquedinho para outra criança? Ela achou tão legal o seu brinquedo? Ou então, filho, esse brinquedinho que você não está usando, será que você pode emprestar para o coleguinha? Ele adorou o seu brinquedo. Ou então, filho, o que você acha de vocês dois brincarem juntos? Vocês podem fazer isso, construir aquilo. E assim você vai sugerindo ideias para a criança. Não espere da criança fazer esse movimento sozinha, porque ela não tem para te oferecer, ela não tem essa capacidade cognitiva. E assim, de forma respeitosa e construída diariamente, você vai ensinando o seu filho a compartilhar os brinquedos. Uma criança que se sente acolhida, respeitada e tem os seus sentimentos validados é uma criança colaborativa e aberta para fazer o movimento de perceber e favorecer o desejo da outra criança. Se fez sentido para você, curta, conhece outra mamãe que pode se beneficiar, compartilhe esse vídeo para que mais e mais pessoas desfrutem da ajuda e até o próximo vídeo com um novo conteúdo para te apoiar. Tchau, tchau!